Meu Deus, rapaziada, olha o que o Mauro César falou sobre o Estevão e sobre o pênalti sofrido pelo Estevão. Pra quem não viu, o pênalti, né? Pra quem não lembra, o pênalti foi esse lance aí, esse pisão em cima do Estevão. Claríssimo, esse pisão claríssimo em cima do Estevão, que obviamente caiu depois, né, do pisão. Mas o Mauro César teve a coragem, a audácia de falar isso sobre o pênalti e sobre o Estevão. E já, depois do que a gente viu o que ele falou, eu vou quebrar o argumento dele. Vamos, ó, se liga no que falou o Mauro César. Inacreditável, cara. Se dane. A questão é o seguinte, não houve pisão, houve um contato da sola da chuteira com a lateral da chuteira do Estevão, de fato. Mas aí, eu vou até pegar o nome do campeoníssimo aqui, porque ele é pouco conhecido. Gilberto Rodrigues Castro Júnior, Pernambuco, árbitro de vídeo, chamou o Daronco embarcou na onda. Não houve nada, gente. Não houve nada. O Palmeiras ia se classificar, o Ceará mal ameaçava, fez um gol bem anulado com o Paulo Henrique no primeiro tempo e nada mais. Tinha que vencer, não sabia como fazê-lo. O Palmeiras fatalmente se classificaria. Acho que não precisaria dessa ajuda. Não é isso que eu quero colocar em discussão. A questão é, né, seu Mauro César, isso aí é uma estratégia muito clara de se criar narrativa. Eu não tô falando que ele tá fazendo isso de má fé, mas isso gera uma narrativa. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, quando você coloca em questão, isso é uma questão psicológica, mano, você coloca em questão, o Palmeiras foi ajudado, mas não precisava porque ia ganhar de qualquer jeito. Fica na cabeça das pessoas o fator, Palmeiras foi ajudado. Aí semana que vem, o Palmeiras foi ajudado, mas o Palmeiras não precisava disso porque é um grande time. Segunda vez, Palmeiras foi ajudado. É essa verdade que se vai se criando. Conforme toda vez você fala isso, mas não ia fazer diferença porque o Palmeiras ia ganhar. Então, ele parece, né, que tá isento de culpar a arbitragem pela classificação do Palmeiras, e realmente ele não tá culpando, mas ele deixa essa pulguinha atrás da orelha, ó. São várias pulguinhas atrás da orelha, sempre. Isso, não só ele, como vários da mídia fazem. O Palmeiras ia se classificar de qualquer jeito, mas foi ajudado aqui. E aí isso vai se criando uma verdade e hoje o Palmeiras é considerado o time mais beneficiado pela arbitragem no Brasil. O que é mentira. Muito por causa desse tipo de narrativazinha que é criada aí. Não foi pênalti. Lógico que foi, mano. Não foi pênalti, mas o Palmeiras ia classificar de qualquer jeito. Lógico que foi. Isso aí é o que faz o palmeirense ter raiva da imprensa. Porque a imprensa cria uma narrativa, cria uma história que não é verdade e que os rivais compram, né? Porque eles estão doidinhos para encontrar formas de desmerecer o Palmeiras. Já vai deixando sua opinião aqui. Isso é uma vitória, a classificação do Palmeiras, que foi até por um placar muito grande pelo que foi o confronto em 2 jogos, né? O 4-0 agregado, achei o placar um pouco elástico demais, mas a classificação mais do que merecida, mais do que justa. Não é esse o ponto. O ponto que eu chamo a atenção é o vício do jogador que atua no Brasil, que isso, o Estevão vai ter que se passar por um processo de reeducação rápido, porque ele vai para a Inglaterra e em poucos meses vai estar lá. Se ele for aproveitado pelo time inglês já no começo da próxima temporada, em agosto, ele tem que perder essa mania, porque lá eles são radicalmente contra esse tipo de comportamento. O jogador cai piscineiro, essa coisa de ficar se jogando. Agora aqui, esse, entre aspas, comportamento, né, ele compensa. Ele chamou o Estevão de caicai, de piscineiro, e falou que ele tem que perder essa mania, velho. Vocês estão entendendo aonde a gente tá chegando? O Estevão é caicai. Vamos deixar ele terminar de falar, eu vou quebrar o argumento dele. Bruno Henrique do Flamengo, que tem o dobro da idade do Estevão, passa o jogo inteiro se jogando e reclamando. Virou isso, de tempos pra cá virou isso. O Arias, que é o melhor jogador do Fluminense... Antes dele falar do Arias, isso também é uma estratégia de argumentação, meus amigos. Ele sabe que ele tá soando como anti-Palmeiras ao falar do Estevão, e aí pra ele sustentar a tese dele e pra parecer que ele é o isento, o que ele faz? Ele já dá um exemplo do time dele. O Estevão é um caicai, igual o Bruno Henrique, tá ligado? Quando você quer criticar alguém, por exemplo, você vai criticar alguém aí na sua casa, mas você não lava a louça aí, porque você suja tudo. Às vezes eu também esqueço, né? Faz parte, mas você precisa melhorar. Você se autocriticou pra parecer o isentão e que não é uma perseguição, tá ligado? E é o que ele faz. Ele não quer parecer que ele tá perseguindo o Palmeiras, então ele dá o exemplo de cara do Bruno Henrique. É óbvio, ele vai falar aí do Arias, mas o primeiro exemplo, por que veio do Flamengo? Pra sustentar a tese dele. Pra sustentar e ele soar isento e confiável, né? O cara vai olhar e vai falar, ele tá criticando o time dele também, vou confiar na opinião dele. Um dos melhores do futebol brasileiro, colombiano, passa o jogo se jogando. É ridículo. Ele tentou um pênalti agora contra o Aparecidense, que foi uma coisa constrangedora. E ainda ficaram discutindo no VAR. Dá nojo de ver. O cara se joga em qualquer contato.
E ontem o Estevão, que faz isso também, fez. Não adianta, o Arias não vai mudar, Bruno Henrique está mais para a final da carreira do que outra coisa, mas o Estevão é muito jovem, muito talentoso, tem uma carreira brilhante, deu uma entrevista no final falando da realização de um sonho, que eu imagino, jogar na Europa, vai resolver a vida financeira da sua família, todo sucesso para ele, mas isso tem que ser falado. Esse menino vai ter que largar essa mania. Chamou de mania de novo e elogiou, é aquela parada, né? É elogiar pra criticar depois, pra parecer isento. Não que ele não seja um cara isento, eu respeito muito e inclusive acho ele um cara muito inteligente, um jornalista absurdo, mas esses comportamentos dele pra mim são muito claros de que é um tipo de perseguição. Pra times que não são o Flamengo, tá? Não é com o Palmeiras, pode ser com o Fluminense, quem não é o Flamengo, ele ironiza de uma maneira inacreditável, mano. Quem está próximo dele, que diga a ele, que alerte para o bem dele. Cara, a partir de agora, não faça isso, porque não vai pegar bem. O próprio Neymar, sem jogar na Inglaterra, quando jogava lá, era muito criticado, porque tinha esse hábito em alguns momentos, com todo o talento que tem o Neymar. O Cristiano Ronaldo, quando chegou no futebol inglês, e foi há muito tempo, ele chegou, para quem não se lembra, junto com o Kleberson, né? Que tinha sido campeão do mundo em 2002, também tinha esse hábito e parou com isso, porque ele era muito criticado por ser o diving, como eles chamam lá, o cara que fica mergulhando o tempo todo. Então ontem isso me chamou muita atenção. Como isso é tratado de forma natural, e as pessoas acham, o próprio Juca, que o Juca está totalmente contaminado há anos pelo pênalti brasileiro, ele acha que tudo é pênalti, a gente discorda 1000%, eu estou falando sério. Quase sempre eu não concordo com o Juca nas opiniões sobre pênalti, porque o Juca acha que tudo é pênalti. Tudo é pênalti, e não é pênalti. Futebol é outro jogo. Isso só tem no Brasil. É absurdo, é uma pena que ele tenha esse vício. Que largue o quanto antes e faça grande sucesso lá fora, porque isso não o ajuda em nada. Vício, cara. Ele chamou de vício do Estevão de cair, mano. O Palmeiras não precisava disso. O jogo, a classificação, não é isso que eu estou discutindo, e sim o futuro de um grande talento como ele, que tem esse hábito horroroso de ficar se jogando como todo mundo faz. A culpa é dele, é mais do sistema mesmo, é do ambiente. Porque os caras conseguem ver pênalti em tudo. Vocês viram lá que o pênalti absurdo marcado contra o Grêmio, os caras do Grêmio foram... Ah, chega, tá? Ele vai dar outros exemplos, mas enfim. E aquela passada de pano final. Não, mas ele é um grande jogador, o Palmeiras é um grande time, mas não precisava disso. É pra fortalecer a tese dele. Tô errado nessa minha leitura do que falou ele? Agora vamos lá, eu falei que eu ia contra-argumentar e que eu ia quebrar o argumento dele. Pra mim é muito fácil, tá? Então vamos relembrar esse jogo aqui contra o Juventude no ano passado, que o Estevão sofre essa falta, cai, capota e levanta e segue o jogo. Ah, Henrique, mas ele caiu primeiro. É óbvio, o Estevão é leve, o Estevão é magrinho, é mirradinho. Uma pancada dessa, levanta o moleque. Não é que ele se jogue. Se ele tivesse a intenção de ludibriar o árbitro, essa primeira pancada, ele já tinha ficado no chão rolando. Mas não, ele toma uma pancada, voa longe, como obviamente aconteceria com um moleque magrinho, mirradinho como ele é. Mas a intenção dele de não ser... sem vergonha, né, com o jogo, de jogar, de não ficar tentando simular falta, é tão grande que ele levanta e lá na frente ele acaba sofrendo outra falta. Então, essa história, o Estevão é cai-cai. Cai-cai aonde, irmão? Cai aonde? Ele cai muitas vezes porque ele é mais fraco do que muitas vezes o defensor. Mas essa atitude pra mim já mostra que ele é um cara do jogo limpo. Ele não é o cara do antijogo. Ele não é o cara que fica tentando enganar o árbitro. Vocês acham que o Estevão é esse cara que fica tentando enganar o árbitro? Então, ó, volto a repetir, bizarra a opinião do Mauro César em questão do pênalti e do Estevão. Eu concordo com ele que é bom que o jogador não seja cai-cai, mas ele usar o exemplo do o Estevão como exemplo de jogador cai-cai e falar que não foi pênalti, cara, pra mim é loucura completa, mano. O pênalti é claro, não cabe discussão. O pisão no tornozelo, não cabe discussão. Beleza, a discussão é válida, tô sempre aí pro debate, não vou falar que eu sou o dono da razão nem nada, mas... pra mim, qualquer um que fale o contrário, eu vou achar que tá enlouquecendo, porque não tem sentido, mano. Não tem sentido. O pênalti pra mim é claríssimo. Enfim, quero saber a opinião de vocês aí. Deixa nos comentários a sua opinião sobre o Estevão, sobre o Mauro César, sobre o pênalti, sobre mim, se você quiser. Se quiser me criticar e falar que eu falei bobagem, fica à vontade também. A gente tá aí pro debate e eu aceito feedback negativo também, fechou? Ó, deixa o like, se inscreve no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá? Hype esse vídeo se puder e tamo junto. Até o próximo vídeo.